a pele, que sabemos que um dos fenômenos que mais adoece ou envelhece por ação dos radicais livres, obviamente é a pele, né? E os carotenoides são os que mais nos protegem nesse sentido. Vitamina A, beta-caroteno, etc. Certo? Pode passar isso. Outra parte que é muito importante, né, é a parte do envelhecimento cerebral, que pouco hoje se dá importância, né? Pouco se dá importância, mas quem sofre do problema de memória, do esquecimento, que sabe. Né, que sabe desse problema, quão importante ele é e quão importante também é a prevenção. Né? Hoje a indústria farmacêutica, tá, vocês vão ver que elas lançaram vários produtos no mercado. Né? E você tem vários produtos da linha da pílula azul. Né? Viagra, Cialis, Levitra, Eleva, que servem para um problema que é importante. Não vamos falar que não é importante, né? A disfunção erétil é uma coisa que é importante, tá? Mas eles têm se esquecido de tratar o envelhecimento cerebral. E o problema de memória, ela vem aumentando muito ultimamente. A incidência vem crescendo cada vez mais. E o que nós vamos ter daqui a um tempo vai ser uma coisa até que vai ser um pouco comédia. Porque nós vamos ter muito homem tomando Viagra, Cialis, Levitra, com o pau levantado, desculpem a expressão, mas eles não vão lembrar para que serve. Então, aqui tem algumas estatísticas mostrando que não apenas o Alzheimer, né, senão problemas da alimentação, depressão, né, excesso de álcool, fumo, etc., elas terminam potencializando ou causando os problemas de memória, tá? Produzindo problemas de memória. E o que acontece quando você tem uma pessoa de 90 anos e você conversa e ela te fala as coisas com aquela claridade? Sempre a pergunta, como é que estão os neurônios desse paciente? Daquele outro paciente que pode ter 50 anos, vem e não fala coisa com coisa, né? Porque esquece alguma coisa no caminho. Então, já se sabe que no envelhecimento dos neurônios, tá? Então, esse é um neurônio saudável. Então, é um neurônio saudável que tem todas as dendritas, todas as ramificações. E à medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando depenada, vai perdendo todas aquelas prolongações, até que ela fica. Né? Esse é um neurônio de um paciente com Alzheimer, onde ela tem praticamente não tem dendritas nada. E o neurônio envelhecido fica com as mesmas características. A única diferença do Alzheimer para aquele que vai ficar gaga com o tempo é o tempo. Porque no Alzheimer ele vai ficar gaga rapidamente, sabe? Em questão de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aquele que não tem diagnóstico de Alzheimer, se ele não se cuidar, ele também vai ficar gaga. Só que vai demorar um pouco mais de tempo. Né? Então, aonde que eu quero chegar? Que o envelhecimento neuronal, isso daqui, é um fenômeno que pode ser prevenido. Porque pessoas de 90 anos que falam claramente com lucidez, têm os neurônios assim, saudáveis. Você pode ter uma pessoa de 40 anos que vira à noite, bebe um monte de coisas, usa suntais inadequadas, que o neurônio dele está assim. Né? Então tem muito a ver da forma como nós queremos envelhecer. Como nós queremos envelhecer nossos neurônios. Né? Pelo menos para lembrar para que serve o dia da manhã. E não ficar esquecido. Tá bem? Tá? Bem, veja um dado que é interessante, né, que eu gosto sempre de levantar em questão, não criticando os tratamentos nem nada disso, senão que todas as doenças, né, ultimamente, têm diminuído muito a incidência deles. Se vamos, por exemplo, às mortes que tínhamos por doenças infecciosas, ela caiu drasticamente. Câncer, então, também caiu, você faz melhor diagnóstico, melhor acompanhamento, etc. Então, todas as doenças têm diminuído, em certa forma.
E a única que não tem diminuído é essa daqui, que são as doenças cardiovasculares, as doenças do coração. E apesar de que nós já temos 30 anos de uso de simvastatina e similares no mercado. Aonde que eu quero chegar? Não é que esteja errado vocês tomarem simvastatina. Se alguém tem o LDL, colesterol elevado, e foi indicado uma simvastatina, tem que continuar tomando para não subir seu LDL, seu colesterol ruim. Tá? Mas não é o colesterol o único vilão dessa história. Porque se ele fosse o grande vilão, como queriam demonstrar, nós em 30 anos deveríamos ter tido uma queda sustentável da mortalidade por doenças cardiovasculares. E isso não aconteceu. Agora que os cardiologistas estão revendo, que estavam errados, que alguma coisa está errada, e que não é só bater a tecla num ponto. E essa é a verdade. É bater a tecla em vários pontos. Então, alimentação saudável, um pouco de atividade física, não se estressar tanto com coisas. Não sei, mas eu tenho muito paciente que parece... Eu sempre parto do princípio que quando vai passando o tempo, a gente não vai pegando mais experiência. Vocês vão, dentro da foto, vão passando por diversos estágios. E supostamente os mais antigos são os mais experientes. Mas na prática, vocês vão ver que os mais antigos são os que mais se estressam. Não estou falando de vocês, não estou falando do dia a dia. Do dia a dia. Então, parece que a pessoa, à medida que vai passando o tempo, no lugar dela lidar melhor com os problemas, ela perde essa capacidade de lidar com os problemas e se esquenta a cabeça com coisas que 10 anos atrás não esquentava. Eu sempre digo, tudo bem, posso ser até um jovem atrevido. Jovem por causa de meus antioxidantes, porque eu estou muito bem para meus 80 anos, Tá? Jovem no sentido de atrevido, porque digo, Então, tem alguma coisa errada aí. Se 10 anos atrás a pessoa não esquentava a cabeça com esse problema, por que hoje ela vai esquentar? Se ela é mais experiente. Tem alguma coisa que não está certa. Não estou criticando. Assim como eu critico os jovens, também critico um pouquinho os que estão na nossa frente. Próximo. Tá bem? Bem, agora já temos falado, hoje existem muitas controvérsias sobre os alimentos. Tá? Coma carboidrato, não coma carboidrato, coma gordura, não coma gordura, coma carne, não coma carne, coma chocolate, não coma chocolate. Então, hoje se fala absolutamente de tudo. Tá? O certo, a melhor dieta, sempre digo para meus pacientes, a melhor dieta é aquela que você consiga fazer. E com prazer. Não adianta você chegar no médico, no nutricionista, e ela te dá uma dieta que você vai olhar e você... Primeira pergunta que eu faço, Esse aqui é antes ou depois das comidas? Cada pessoa deve saber quanto que pode comer de pão, de carboidrato, de massa, para o dia da manhã não ter problemas com a balança, com o peso e com o coração. Com o coração. Tá bem? Então, tem profissionais até que mostram a pirâmide alimentar. Não, você tem que seguir a pirâmide para se alimentar. Próximo. E essa é a pirâmide que o paciente segue, A gente sabe que a pirâmide que ele vai seguir é totalmente diferente da real. Tá bem? Então, existem os carboidratos bons e existem os carboidratos não bons. Os dois são importantes. Se você tem dúvidas, tem que perguntar, consultar, doutor, que carboidratos que eu posso comer? Qual que eu não posso comer? Quanto que eu posso comer daquele que eu gosto? Macarrão, pizza. Tem que perguntar, se não perguntar primeiro, ninguém vai lhe responder melhor que ele. Então, o paciente bem me pergunta, eu dou essa liberdade. Doutor, quantas vezes por semana posso comer pizza? Uma. E no caso dele, uma. Mas é melhor que ele comer uma vez por semana e não cortar o resto da vida a pizza dele. Próximo. Tá? Bem, só para terminar essa parte, que também é importante, que muitas vezes a gente vai e faz um prato maravilhoso, Coloca muita salada, muita coisa para se alimentar, tudo bonitinho. Diz, nossa, como come bem isso daí, Tá? Mas muitas vezes, se
o intestino ele estiver funcionando bem, essa alimentação saudável, ela vai ter sucesso, porque ela vai entrar, ela vai nutrir as células. Mas se o intestino não estiver funcionando bem, posso comer a melhor dieta, que não vou absorver. Então, o intestino, tá, é um órgão que também deve ser muito bem cuidado, né? Eu acho muito engraçado. A minha avó, que meu avô que era médico, mas minha avó, ela não era médica. Mas ela é engraçada, ela falava, né? Tem que cuidar do intestino como a porta de casa. Tem algumas casas que a porta é da sogra, né? Mas, pelo menos o que ela dizia, e eu acho muito verdade nisso, cuide seu intestino como se fosse a porta da sua casa. Então, você na sua casa deixa entrar quem você acha que deve entrar e não deixa entrar quem você acha que não deve entrar. A mesma coisa tem que ser com o trabalho do intestino. Tá bem? Por quê? Porque a quantidade de toxinas que vem nos alimentos, a gente não sabe. A gente não tem como medir hoje, né? Numa batata frita, num hambúrguer, num refrigerante. A gente não sabe a quantidade de coisas que podem vir químicas e não químicas, né? Porque tem gente que não tem nem cuidado na hora que a latinha rodou desde um estado para outro, tá? Chega na mesa e pá, abre, né? E essa latinha já teve até ratos andando por cima dele. E isso aí fica um produto químico que contamina por dentro. Você não percebe na hora. Mas o teu organismo, o teu rim, eles vão percebendo com o tempo. Eles vão adoecendo com o tempo. Então, aqueles cuidados mínimos, básicos de proteção são importantes. Tentar ficar longe daqueles alimentos já prontos também é importante, pelo menos que não sejam de boa qualidade, de boa origem, né? E ficar amigo daquilo que ajude a preservar, que depois o Takashi vai falar, tá? Que ajuda a preservar, ajuda a mostrar o lado bom das coisas. Tá bem? Esse é só um trabalho para mostrar para vocês que se você tem uma alimentação inadequada, tá? E você ganha peso, e você pensa que você está engordando, quando você engorda, né, você desnutre suas células. E isso diminui em 50% a expectativa de vida. Você tem muito a ver a alimentação. Se somar com tabagismo, com outras coisas, aí a coisa muda radicalmente. Tá? Muda radicalmente. E para terminar, dizem que o grande problema da história foi o McDonald's, né? Porque, obviamente, vocês sabem que tem tudo o que não deveria ser consumido, né? Então, antes do McDonald's, dizem que as meninas eram assim, né? E depois do McDonald's... Obrigado.